Pai, eu coloco a vida do teu filho nas tuas mãos. Usa, Senhor Deus, ele neste momento, aquilo que o Senhor já ministrou na vida dele, que ele possa passar da melhor forma para a tua igreja, meu Pai. Que não seja ele falando, mas que seja somente o teu Santo Espírito. No nome de Jesus, amém. Obrigado. Bom dia, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Tempo gostoso, né? Friozinho, que bom. Assim que é bom. Vamos à palavra de Deus para nos aquecer aí, é ou não é? Cantamos aí, a Flávia contou as experiências de como Deus cuida de nós e é justamente sobre isso que eu quero falar. Como que a preocupação, ela nos rouba essa confiança do Senhor e normalmente também o descontentamento. E eu queria falar hoje sobre a avareza no descontentamento. Porque quando você está descontente, insatisfeito com alguma coisa a respeito das suas posses e recursos, isso é uma expressão de avareza, certo? Está certo que o mundo diz, olha, a vida é curta, você tem que aproveitar, essa é a mensagem do mundo, essa é a mensagem que a sociedade coloca aí, e talvez eu diga assim, aproveite mesmo, né? Porque a juventude passa. Mas você tem que ficar ligado, porque hoje o que a gente mais vê são adultos tristes porque a sua juventude passou, né? Porque deixou para trás a idade novinha e deixaram de ser adolescentes e querem reviver isso aí. O tempo passa e você tem que aproveitar a sua vida. Cada dia, cada momento. Salmos diz assim, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. É o hoje que vale. Não é o amanhã, nem o ontem. Eclesiastes 11:9 diz assim, alegre-se, jovem, na sua mocidade, alegre-se, seja feliz aí no seu coração, nos dias da sua juventude, curta esse negócio, ande pelos caminhos do seu coração, vai lá, faz conforme tudo que agradar aos seus olhos, isso, eu aproveitei a vida, tá certo? Mas saiba que por todas essas coisas Deus trará julgamento. Então você vai, faz, mas está avisado que tem um preço. Está avisado que haverá a paga. Então seja responsável pela forma de viver. As propagandas induzem a gente a uma constante insatisfação o tempo todo. Aliás, isso é o que a gente chama de consumismo, né? Então tem sempre o lançamento de um novo curso para você fazer, uma nova ferramenta para trabalhar, tem sempre um novo eletrodoméstico, um novo carro, uma nova tecnologia, um novo estilo para você usar aí, uma nova moda, e está o tempo todo querendo te tirar da sua paz, querendo sempre te dar um desconforto. E, infelizmente, nada disso é de graça. Tudo isso tem o quê? Um custo. Tem um custo. E as pessoas investem pesado nessas coisas. Como investe? E aí, quando você não tem aquilo, às vezes você olha para o lado, alguém tem, você não tem, e é aquele sentimento de inveja, de descontentamento, de insatisfação, e isso pode ser avareza, de certa forma. Avareza por não ter o que gostaria de ter. Isso gera amargura, tanto para si, até para as pessoas que estão à sua volta. Provérbios 15:27 já diz assim, o ganancioso põe a sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. A ganância faz isso, atinge até as pessoas que estão o quê? À sua volta. Então você tem que vigiar o seu coração, porque é da conta dos outros como você vive, ainda mais na casa do Senhor. E a profundidade dessa série de confissões aqui é justamente tratar o nosso coração e temer somente a Deus e compreender essas questões sociais, como elas nos atingem aí. Eclesiastes 5:7 diz, em meio a tantos sonhos absurdos, conversas inúteis, tenha o temor do Senhor. E é isso que a gente quer desenvolver com vocês. Esse temor a Deus em todas as áreas da sua vida. Eclesiastes 5:1 ainda diz assim, quando você for ao santuário de Deus, como vieram hoje, sejam o quê? Reverentes. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal.
Então nós queremos uma reverência consciente, inteligente, que compreenda com profundidade as questões do coração. Não é só chegar aqui, minha oferta. Não, eu quero que você tenha consciência espiritual do que está acontecendo com você e à volta de você. A ignorância, como você vê aqui na palavra de Deus, nunca foi estimulada. Nunca. Até mesmo ela foi censurada pelo que você lê no versículo duramente aqui. Eu sei pouco. A Bíblia não passa a mão nesse sentimento. Ela é dura. E é justamente por isso que estamos trazendo e insistindo nessa série de confissões para desenvolver os santos. Afinal, a palavra é de Deus e a igreja é dele. Então, isso é grande, irmãos, isso é pesado. Isso é tremendo e temos que ter reverência em relação a isso. E, voltando ao assunto, justamente essa avareza que ela se manifesta por vezes em forma de descontentamento. Então, quando acontece isso, por exemplo, num governo. Entrou o governo X ou Y. Eu já disse na pregação anterior, não há nenhum governo justo, só o de Deus, só o de Deus. Provérbios 29 e 26. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede o quê? Não ponha esperança nisso não. É Deus. O nosso governo, a nossa casa, o nosso lar, a perfeição nos aguarda e é lá no céu ao lado do nosso Senhor. A insatisfação aqui será constante. Para você ter uma ideia, a arrecadação federal aí, até o mês de janeiro aí, tinha arrecadado 280 bilhões, certo, de reais. É dinheiro demais, né? Esse foi o maior valor em termos de reais, corrigindo a inflação aí, para a série, recorde, muito dinheiro. Isso começou a ser registrado desde 1995. E isso foi uma arrecadação do ano passado para cá, no aumento de 6,67%. Não estou dizendo que o país ficou mais rico, mas o país arrecadou mais, 6% a mais. Tá certo? Em relação ao mesmo período lá em 2023. É assim o mundo, uma ganância sem fim. E vai roubando e pegando e cada vez mais. Eu digo para você, não foi Jesus, eu mesmo digo, no mundo tereis impostos, tá? Eu sinto muito, mas no mundo tereis impostos. Você paga para nascer, você paga para morrer, é ou não é? Paga para tudo. E eu entendo que até Jesus admitiu essa realidade aí, quando ele mesmo pagou o imposto. A sociedade, já na época de Jesus, tá certo? A carga tributária da época chegava em torno de 60%. 60%. Pouco depois disso, Roma colapsou. Não sei, faça suas contas aí de quanto você paga de imposto. Só na sua declaração de imposto de renda, mais o que você paga de luz aí. A ganância faz isso. Os governos fazem isso. E não adianta você pôr esperança nessas circunstâncias, porque o mundo está caído, o mundo é carregado de pecado. Provérbios 28, 16 vai dizer justamente que o governador que aumenta os impostos a cada dia vai chamar que o cara é louco, tá certo? Já um governo que não quer enriquecer à custa do povo, diz que vai ser mantido no cargo por muitos anos. Isso é um provérbio, isso não é uma regra. Isso é um provérbio que orienta, olha, temos visto que este tipo de atitude leva a esse tipo de resultado. Mas variáveis acontecem. Você vê isso na própria Bíblia com o filho de Salomão, que foi Roboão, como falei na semana passada, que não considerou esse provérbio e a sua sociedade ali colapsou na época. Mas e qual é a reação de Jesus frente aos impostos? Deve ser a mesma sua. Quando vamos lá para Mateus 17, no versículo 24 a 27, quando Jesus e os seus discípulos chegaram ali em Cafarnaum, chegou logo quem? Os coletores de impostos. De 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram, vem cá, o mestre de vocês não paga imposto não? No templo? Ou seja, taxas, impostos eram para pagar justamente a manutenção do templo. Tá bom? A manutenção do templo. Até hoje a gente tem manutenção em todos os templos. Tem ou não tem? Vai lá no templo de um budista para você ver a beleza e a formosura que é aquilo. Bonito, rapaz.
Aquilo é de graça? Mas é só os templos cristãos que são questionados. Porque tudo envolve dinheiro. Tudo envolve dinheiro. Todos os templos históricos construídos, tá certo? Desde ali, da época de Salomão, foram sustentados, foram ofertados, tinha ouro dentro e tudo aquilo foi derrubado. E Deus sabia que ia ser derrubado aquilo. E Deus nunca impediu ninguém de doar nada para um templo que um dia seria derrubado. Porque toda a terra é do Senhor. Tudo é de Deus. Se você pegou o ouro do solo, ele é de Deus. Se transformou numa aliança, é de Deus. E se derreter e voltar para o solo, é de Deus ainda. Você que acha que tem alguma coisa, mas tudo é do Senhor. E o que Deus quer é saber o desprendimento do seu coração em relação a essas questões. Então, o que Deus quer colher é esse sacrifício interno seu, que justamente vai gerar coisas eternas. Deus quer saber o quanto a sua fé é capaz de se expressar no plano físico, de forma material. Ela tem que ter um resultado nisso. E aí, continuando no versículo 25, Pedro falou, sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar e perguntou-lhe, o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Olha aí, Jesus admitindo já naquela época que isso aconteceria. E aí Simão, aí continuando, dos outros, respondeu Pedro, disse-lhe Jesus, então os filhos estão isentos. Jesus estava querendo dizer com isso que ele era o dono do templo, que não precisava pagar nada, que o pessoal que andava com ele não precisava pagar nada, mas a questão ali era neutra. Neutra. Jesus fez de forma que eles não compreendiam. Falou, eu vou ofertar aí porque eles não vão entender a dimensão do que eu estou dizendo. E aí no versículo 27, para não escandalizá-los, olha o amor e a compaixão que Jesus tem para não escandalizar o pessoal. A misericórdia. Vá ao mar, jogue um anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Qual foi a reação que Jesus disse? Pegue, entregue-as a eles para pagar o meu imposto e o seu. Chegou o mês da declaração de imposto de renda. É ou não é, irmãos? E aí, como a minha esposa disse, né, que viu uma declaração no status, eu já declarei o meu imposto de renda. Imposto de renda, eu te amo. Não é isso. Paga imposto. Tem que pagar imposto. E Jesus pagou esse imposto. Ele não disse que era justo ou não, mas pagou o imposto. Então, diante de tanto tributo, as pessoas ficam indignadas. Jesus não chamou, não xingou os coletores de impostos, não pecou em relação a isso. E por vezes a gente peca, fica furioso, e quando peca, a gente peca contra Deus por conta de má gestão que os homens tiveram. Então perceba realmente, veja a realidade do que está acontecendo com você, mas à luz das Escrituras, e não pequem contra o Senhor, murmurando por conta da inclinação maligna e, vamos dizer assim, incompetente dos homens. O seu sentimento interior vai expressar de alguma forma algum tipo de descontentamento, mas por quê? Pode ser preocupação. Mateus 6, de 33 a 34 diz, não se preocupem com o amanhã. Que preocupação é essa? Com recursos, com dinheiro, com alimentos, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal, os seus problemas. Jesus está fazendo referência lá a Salmos. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, basta cada dia na sua vida. É por hoje que você tem que se preocupar, é por hoje que você tem que agradecer, é hoje que você tem que ver como acertar com o Senhor. E Ele vai dizer, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então não é amanhã, nem o dia de ontem, é hoje que você tem que buscar a justiça e o reino de Deus para a sua vida. E amanhã, da mesma forma. Qual foi o seu primeiro pensamento? O que tem tomado as suas ideias? O que tem tomado as suas preocupações? É o reino de Deus? Porque se não for, vai dar errado e você vai ficar mal. E às vezes as pessoas ficam iradas,
por ficar um pouco menos rico ou um pouco mais pobre, mas todas elas têm relação com a avareza. E aí, lembro que o quinto homem mais rico da Alemanha, em 2009, ele suicidou porque ele perdeu 1 bilhão de euros na crise. 1 bilhão. Eu já disse isso uma vez. Adolf Meckler, ele tinha 74 anos de idade. Ele era dono de 9,2 bilhões de euros. Era a 94ª maior fortuna do planeta naquele tempo, segundo a revista Forbes. Ele perdeu 1 bilhão, ele se matou. Compreendem isso? Então, qual é a quantidade de zeros antes da vírgula que vai lhe trazer paz ou vai fazer com que você fique desesperado ou inseguro? Não importa. Não importa. Lucas 12:15 diz, então ele disse, Jesus, cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância. Protejam-se. Por quê? Porque estamos à mercê disso. Qualquer tipo de ganância, qualquer tipo de avareza, porque a vida do homem não consiste na quantidade de zeros antes da vírgula, ou do que você vai declarar no imposto de renda, ou da quantidade de bens que vocês possuem. E por que Jesus faz esse alerta? Porque ele sabe, irmãos, ele viveu como homem, o quanto isso é pesado para nós, o quanto somos tentados. Ele já dá um alerta. Ele falou, eu sei que isso é pesado para vocês. Protejam-se, tá? Protejam-se. Andem protegidos. Então, aí a pessoa sabe do risco de um carro bater, ele protege e paga um seguro. Então Jesus sabe do risco que somos tentados vamos dizer assim, a considerar a vida como os bens materiais. Ele está dizendo, protejam-se disso. Protejam-se, porque essa é a realidade. E uma outra realidade é a questão do ladrão e do dinheiro. Essa é a realidade do diabo. João 10:10 diz que o ladrão vem apenas, Jesus falou, para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu quero que vocês busquem aí na memória, lembrar, Jesus trabalhou com quem, irmãos? Com um ladrão. Na equipe de 12 tinha um ladrão lá dentro. João 12:6 diz que ele, Judas, era ladrão. E além de ladrão, ele era responsável pela bolsa de dinheiro de Jesus. E costumava tirar o quê? O que era colocado nela. O ladrão vem para isso. Ah, você não sabe, pastor, o que é ser roubado. Eu sei e Jesus sabe. Jesus também já foi roubado. E Jesus era roubado constantemente. E você não vê em nenhum momento Jesus desesperado aqui, certo? Irado, enfurecido, encolerizado com a questão. Mas nós somos tentados isso. É óbvio que, biblicamente falando, o roubo ele é severamente condenado nas Escrituras. Mas a gente não deve deixar-se vencer pela tentação de pecar quando bens materiais, certo? E eu sei bem o quanto é difícil quando eles são subtraídos. Então, eu me recordo de um grande pregador, eu não lembro o nome, irmãos, porque eu pensei agora nisso. E a casa dele tinha pegado fogo. E chamaram ele para ir dar uma olhada na casa dele que tinha queimado todinha. E aí ele chegou, olhou aquilo, a casa todinha queimada. Reação dele, uma preocupação a menos. Vamos lá, Senhor, vamos seguir em frente. Entendem isso? O coração dele não estava nas coisas materiais. Uma coisa a menos para se preocupar. E a gente já foi roubado. Eu lembro no Acre, a Flávia já testemunhou, de uma auxiliar lá nossa que roubava as roupas, que achava muito bonita e roubava as roupas. E Jesus entende o que é isso, mas não podemos pecar contra Deus, porque a capacidade do sustento
não está na subtração do ladrão, mas no que Deus pode dar a você. Ah, se não tivesse ladrão eu estava bem. Não. É o Senhor que nos sustenta nesse planeta. A segurança sempre esteve no Senhor e não no que o ladrão deixa de roubar. Em Daniel 5, Belsazar, que era filho de Nabucodonosor, fez uso lá dos utensílios que tinham sido ofertados para o templo, para usar numa farra que ele fez de adoração dos ídolos lá. E a sentença, por conta dessa farra, chegou para ele por meio de uma mão humana que apareceu escrevendo assim lá na parede, certo? No reboco da parede do templo, diante de todos. E aí ele ficou desesperado, mandou chamar os encantadores, os astrólogos, mas ninguém podia traduzir o que estava escrito ali. Então a rainha ficou sabendo daquilo e tinha conhecimento do fato, né? E mandou chamar lá, informou o rei que tinha um homem, realmente, que tinha sido no passado nomeado como chefe dos magos, como chefe dos adivinhos, como chefe dos encantadores, tá certo? E você, às vezes é chefe de que tipo de pessoa? E esse homem quem era? Daniel. E ela disse, olha, eu sei que o seu pai nomeou um homem aí, que tinha o espírito dos deuses nele, e era muito sábio. Aí formou o rei mandou chamar. Quem? Daniel. Qual era o currículo de Daniel? Como é que era esse Daniel? Daniel 2:48 diz, assim o rei, que era o pai lá de Belsazar, pôs Daniel em um alto cargo e o cobriu de presentes. Então, profissionalmente ele era quem? Ele era alguém que estava num alto cargo, tá certo? E tinha bens, e o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Então esse homem profissional, com esse conhecimento, com essa bagagem, com esse currículo que ele teve, quando chegou na época de Belsazar, tinha sido esquecido. O seu reconhecimento tinha se acabado. E você, às vezes, não se acha esquecido pelos homens? É ou não é? Poxa, ninguém reconhece o meu trabalho. Tá, irmãos, os homens podem esquecer de tudo, mas Deus não esquece do seu trabalho. Deus não esquece de quem você é e o quanto você suou por aquilo. Daniel tinha sido esquecido. Belsazar nem sabia que o pai dele tinha feito isso. A história dos homens morre rapidamente. E aí o rei chamou Daniel, Daniel se apresentou ao rei em Daniel 5, de 16 a 17, e falou assim o rei, mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e resolver mistérios. Se puder ler essa inscrição e me dizer o que significa, você será vestido de um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço. É meio brega, né? Vocês veem isso aí, né? Aquelas correntonas de ouro. E governará sobre um terço do reino. Então Daniel esquecido e tem diante de si a oportunidade de voltar ali ao destaque novamente da sociedade, tendo uma promoção, tendo um prêmio financeiro, quando você olha aí, um cordão de ouro fazendo diferença naquela época, e devia ser um cordão de ouro muito grosso para todo mundo perceber aquilo, né? O que você faria diante de uma proposta de uma recolocação profissional novamente, com tal reconhecimento público, com status restaurado? E aí a gente vai para a surpreendente resposta de Daniel no versículo 17. Então Daniel respondeu diante do rei, pode guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a outro. No entanto, eu lerei a inscrição que para o rei te direi o seu significado. Daniel não quis aproveitar a oportunidade, porque o seu coração não estava na avareza, não estava naquele poder, naquela coisa que Belsazar estava oferecendo. Ele não quis reassumir o destaque, ele não quis voltar, uma vez que já tinha esquecido da sua posição no reino. Ele não quis mesmo voltar ao mercado, ele falou, vou continuar como está. Deixa do jeito que está. E Daniel a gente vê repetindo aquela postura exemplar que eu já disse anteriormente de Moisés em Hebreus 11, de 25 a 26.
pois o que Daniel contemplava era a riqueza celeste, o que tinha no futuro, ao lado do Senhor. E é esse o nosso coração. Então, eu não estou dizendo aqui também que é errado você ter prazer nessa vida, eu não estou dizendo que é ilícito você receber do melhor dessa vida, mas tudo isso tem que ser desfrutado ao limite do Senhor, e não há problema algum se as coisas forem desfrutadas ao limite do Senhor. Não tem problema ser rico. Não é errado ter prazer nessa vida, tá bom, irmãos? Observe aí em Daniel capítulo 10, versículo 3, que você vai ver que ele comia coisas saborosas da época. Como é bom, né? Um docinho. Tem gente que gosta de massa, de pizza, de um churrasco, da picanha, tudo isso. E Daniel curtia isso também, irmãos. Não tem problema gostar dos sabores da vida. E aí diz que ele comia carne, coisa boa. Pode comer carne, irmãos, não tem problema. Ou como dizia um colega meu, rapaz, mas essa picanha está com muita gordura. Foi um problema do médico, eu pago ele para resolver isso. Não estou recomendando fazer isso, tá, irmãos? Aí o médico falou assim, paga para mim, mas quem sofre é você mesmo, ele disse. E ele tomava o quê? Do bom vinho. Gostava de andar o quê? Perfumado, cheirosinho. Pode andar perfumado e cheirosinho, crente, não é pecado não. Ele gostava, ele desfrutava dessas coisas. Então fazer uso destas coisas, mas perdendo a perspectiva da eternidade, aí sim, isso vira uma avareza, vira uma sovinice, e se isso está assim no seu coração, você tem que se arrepender. Perfume-se, não tem problema, coma. Isso, quando a avareza e a sovinice entram no seu coração, isso é uma vida vazia, completamente só voltada para sensações, onde a pessoa quer a plenitude e o contentamento sendo realizado por meio da avareza, por meio da sordidez, por meio de coisas custosas, por meio de coisas caras. Se é assim que você está vivendo, arrependa-se. Então, desejar essas coisas, mas esquecendo-se das maiores riquezas que estão reservadas para nós, que é a eternidade, uma vida plena, abundante após a morte, buscar descanso nessas coisas, buscar refrigério nessas coisas, é substituir Deus como sentido da vida, e isso é avareza, isso é apego. Então arrependa-se se você está vivendo assim. Não crentes ou crentes imaturos, por vezes, deixam-se entrar nesse ciclo de descontentamento financeiro e absurdo, por não conseguirem aí fugir das dores do mundo por meio das avarezas do mundo. Por que você está sofrendo assim? Porque a avareza não lhe deixa descansar, e ele busca consolo nas coisas que a avareza pode realizar. Aí vai para filmes como calmantes, vai para cosméticos, vai para diversões, vai para viagens, vai para a indústria do entretenimento, vai para as gastronomias, vai para os últimos lançamentos de qualquer coisa. E isso, nada disso é errado em si, mas essas coisas não podem cumprir o papel central nas nossas vidas como pensamentos, como planos direcionados para isso. Isso pode se tornar agentes, você pode compreender como um presente do Senhor, mas se isso é o sentido, isso é todo o propósito da sua vida, então estas coisas que são neutras tornaram-se verdadeiros pecados nas suas vidas. E aí você tem que pensar que o seu Redentor, Consolador, Confortador deve ser Jesus Cristo, o Senhor. Não sendo a avareza, ótimo, mas se é avareza, você espera da avareza ou do que ela pode lhe dar para buscar descanso, consolo, paz, refrigério, alegria. Isto é uma miséria espiritual, e arrependa-se disso também.
há apenas uma forma aí de aproveitar a vida no máximo. É você considerar a sua vida após a morte, mantendo ali o tempo todo vivo na sua mente a perspectiva da eternidade no seu coração, que foi apresentada por Cristo, por Jesus, o nosso Redentor. Ele é o seu Redentor, Ele deve ser o seu refúgio quando você está mal, Ele deve ser o seu porto seguro quando a insegurança bater a porta, Ele deve ser o seu renovo e não outra coisa, Ele deve ser a sua promessa verdadeira, não o que alguém disse que faria e não fez, Ele deve ser a sua força. Ele deve ser como Redentor também a sua paz. Ele deve ser como seu Redentor a vida abundante. E tendo isso, o que é que falta? E é aí que pecamos por murmurar. Porque é uma incredulidade, é rebeldia, é colocar outra coisa como Redentor das nossas vidas. Então, alguns, esquecendo-se aí de Jesus, querem ganhar o mundo pela avareza para ter paz. Eclesiastes 6:7 diz: todo o esforço do homem é feito para a sua boca, contudo o seu apetite jamais se satisfaz. E aí você se esforça para quê? Para a sua boca, para comer bem, para a sua casa, para o seu carro, e o Senhor. E aqui já está dizendo, Salomão observou, rapaz, isso é um saco furado. Desconsiderar o Senhor é viver nesse ciclo insano e perpétuo. E aí tem duas formas de ganhar o mundo. Eu numerei aqui duas formas, tá bom? Primeiro, o pessoal quer ganhar o mundo sendo pão duro, né? Querem economizar o máximo para ganhar o mundo e se manter vivo no mundo e pretende não gastar nada, porque ganhar o mundo é ver os seus celeiros ali cheios, a sua conta bancária rechonchuda, né? Aí ele tem paz quando ele olha isso. Mas não tem problema nenhum ter reservas, irmãos. Aliás, isso é bom. Mas, como diz Salmo 62:10, se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o seu coração. Cuidado. Lucas 12:19-20 vai classificar esse tipo de avareza como pão-durismo aí, aquele que busca descanso no futuro com coisas materiais, e Lucas chama isso no texto de insensato, né? Como é que Jesus diz? Olha, esse cara é insensato, é onde as emoções dele são controladas pelo saldo bancário, positivo ou negativo, e não pelo Espírito Santo. Às vezes, a sua conta está no vermelho, já aconteceu isso comigo, Deus me deixou uns bons anos no vermelho, tá, irmãos? E eu controlava direitinho, mas sempre acabava no vermelho. Por quê? Porque Deus queria que eu tivesse paz nele, não no azul da conta. Quando eu descansei, tudo ficou azul. Mas demorou, às vezes é isso. A segurança desse pão-durismo não está em Cristo, mas no consolo e no conforto de ter todas as suas contas pagas, todas as suas contas encerradas, e consolo assim é avareza, é pecado, arrependa-se. Descanso relacionado ao saldo bancário, ótimo, então esse é o seu ídolo, esse é o seu conforto e não Deus. E fica o quê? Desesperado? Sim, deprime, tem que deprimir, porque é pecado. E eu digo, arrependa-se dessa avareza, ou como diz Jesus, dessa insensatez. Tem uma outra forma de ganhar o mundo, que eu coloquei, que é o contrário do pão-durismo. É o gastão. Há aquele extremamente egocêntrico,
que comporta-se aí como um desperdiçador, um esbanjador, um perdulário, e ele gosta não apenas de coisas, mas do poder de comprar as coisas, de poder escolher o que quiser, da sensação de você pode, então realize. Eu sei que de um certo casal, que quando a esposa queria fazer alguns gastos meio exagerados, né? E aí ele contando lá pra gente no trabalho. E aí ele fala, não dá, isso é muito dinheiro. E aí a esposa dele vira para ele e fala assim, bora viver, dinheiro é papel. Dinheiro é papel, bora viver. Ele falou, eu já estou ficando preocupado, Getúlio, porque o meu filho já está repetindo a mesma coisa. Bora, pai, viver, dinheiro é papel, vamos viver. Então, voltando, tem um controlador e o gastão. É lógico que isso é brincadeira, né, irmãos? Tá? Não, o exemplo é real, mas a esposa estava brincando, tá? Então, vamos lá. Voltando ao controlador e o gastão. Um ou outro, a situação é a mesma, não muda nada. Marcos 8,36 diz, por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Uns querem ganhar poupando, outros querem ganhar comprando tudo. Então não há aqui uma censura ao ter, não há uma censura ao economizar, não há uma censura em você comprar coisas, em gastar com coisas que você gosta, mas encarar os bens, as coisas que você tem, fora da perspectiva da eternidade, isso é idolatria. Então não ponha o seu coração nas riquezas, não ponha o seu coração na avareza. Mateus 6, 19 e 20 diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, porque Jesus já disse, vai ser roubado, é onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde ladrões não arrombam nem furtam. Então, arrombamento e roubo é uma coisa que vai acontecer nesse planeta. Quando a gente vai para o hebraico, propriedades, bens, terrenos, riqueza, o dinheiro, ele é descrito como mamon. Isso foi usado, transliterado ali no Novo Testamento, no grego. Então, no Novo Testamento, usaram a palavra mamon. Em Mateus 6, 24 diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um ou amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em outras versões está escrito mamon. Mas quando o texto diz dinheiro, a ideia do original não é só dinheiro. Dinheiro é tudo. É tudo que o dinheiro pode dar. Então, quando você vai para os sistemas econômicos do mundo, seja capitalismo, seja socialismo, tudo tem íntima ligação com o seu senhor, mamon. A questão toda é mamon. A questão toda de mamon pode ser propriedade, pode ser os bens, pode ser os terrenos, a riqueza ou o dinheiro. Isso é mamon. E a nossa vida não deve ser dirigida por isto, mas pelo Senhor. E todas essas teorias vigentes aí vão reafirmar o que Gênesis 3 já estava mostrando, que o ser humano é uma pessoa insaciável, que mesmo tendo tudo que pode, ele fica insaciável. Lá no Éden faltava o quê? Nada. Não faltava nada, tinha uma coisa a mais que eles não poderiam fazer, mas faltar não faltava. Em Gênesis 2 o homem tinha alimento à vontade, só não podia comer de uma árvore lá, num cantinho. O homem não tinha dores, o homem tinha trabalho, mas não cansava. O homem tinha felicidade plena, tinha um contato íntimo com Deus. Mas, assim mesmo, ele resolveu comer de uma árvore que não podia, que estava carregada do veneno do pecado. E até hoje, desde aquela árvore, o homem vive insatisfeito com tudo que tem. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, não há sistema no mundo que vai produzir igualdade social.
Porque até no Éden um homem conseguiu desgraçar o negócio. E as pessoas estão tentando voltar ao Éden. É impossível. Só com o novo céu e a nova terra que Deus nos dará. Então, igualdade só existiu lá no Éden e não vai voltar. E o mundo veio encharcado de cobiça pelo pecado, veio a avareza, que é justamente a base de todas as teorias econômicas que existem. A avareza é justamente algo de difícil reconhecimento. As pessoas até admitem que são orgulhosas, algumas admitem, não, eu tenho uma impureza no meu coração, mas perguntar se elas são avarentas ou se reconhecem a avareza em si, de forma alguma vão admitir, não, eu não sou avarento. Não, eu não ligo para dinheiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero as coisas que o dinheiro compra. Eu só quero mamon. Eu só quero o meu mamon. Mamon, eu só quero o meu terreno, eu só quero a minha casa, eu só quero o meu bem, eu só quero o meu perfume, eu só quero minha roupa nova, eu só quero o meu celular da ponta, eu só quero mamon. Eu não quero ser rico, eu quero só uma estabilidade financeira, econômica, material. Mamon. Arrependa-se. A avareza gera um descontentamento que leva você a gastar dinheiro consigo mesmo, satisfazendo o tempo todo a sua própria alma, mesmo que isso venha prejudicar outros ou o seu lar. Provérbios 30:15 diz assim: 2 filhas têm a sanguessuga, dê, gritam elas. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas, 4 que nunca dizem, é o bastante. A avareza é insaciável. Não tem como, irmãos. Quando observamos aí a classe média do Brasil, em relação aos outros países, pessoas que você vê que estão até economicamente bem, financeiramente estabilizadas, mas elas têm, por natureza, intitular-se o tempo todo como pobre. E talvez a razão desse título bate justamente com a avareza, o descontentamento, tá certo? Com o que tem, com o desejo do que gostaria de ter. Porque a avareza do coração, ela sempre se compara com o ciclo social onde está em volta dela. Quem sabe a sordidez no íntimo está sempre se medindo com a vizinhança à sua volta, ou até mesmo o apego material está sempre conferindo com quem tem aquele bem e você não tem, e vice-versa. E a questão é que nunca é pela ótica da graça, nunca é uma análise pelo contentamento, e dessa forma a pessoa atrai muitos sofrimentos para si, como diz 1 Timóteo 6,10, gerando justamente sofrimento sobre sofrimento, mais ansiedade. E se você está nessa circunstância, pastor, eu sou tão ansioso, é para estar mesmo, porque é pecado e o pecado tem consequência. Ah, me dá um remedinho, eu vou ficar menos ansioso. Tá certo, continua a pecar, só que sem ansiedade. Quando a causa deveria ser arrependimento. Então, tranquilidade, só depois de gastar um pouco consigo mesmo a respeito de alguma coisa, isso é avareza. Ah, agora sim. Com esse tipo de telefone, com esse tipo de carro, com esse tipo de local, onde eu moro, com esta roupa, com esse perfume, agora eu tenho paz, agora eu sosseguei, agora sim. Isso é avareza, arrependa-se. Qual é o seu descontentamento atualmente? A carga tributária sabota as suas estruturas do seu porto seguro? Rouba a sua segurança? Como eu já li em Provérbios 29:26, você deseja aí favores do seu governante, mas a sua segurança, o seu porto seguro deve estar onde? No Senhor. E tem uma outra questão com a avareza. A avareza nos faz ter pouco caso com o próximo. Então, como é que eu devo tratar o meu irmão? Se você é um avarento, é complicado. Levíticos 25:14, e no versículo 17, que eu esqueci de mandar para o pessoal da mesa, diz assim: se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprarem alguma propriedade dele, não explore o seu irmão.
Ah, tem preço justo? Sim, tem. Não, pastor, mas olha, é justo, Deus sabe, eu não sei. Existe o lucro honesto, mas avarento e explorador, e Deus sabe. E como tem nesse país? No versículo 17 ainda diz: não explorem um ao outro, mas temam ao Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Esse sapato aqui, puxa vida. Dá para ganhá-lo R$40, mas ele tem cara de 100. Eu vou vender ele por 200. Isso é exploração, é pecado. E é o que reina pelo que eu vejo nesse país aí. As pessoas vendem pelo que pode ganhar, não pelo o preço honesto. Irmãos, eu não sei o que eu estou pagando, mas eu descanso em Deus, mas Deus vê todas as balanças. E se está dando errado, eu sinto muito. E se deu errado no final, Deus viu e Deus pesou. Seja proposital nesse tipo de relacionamento. Faça questão com o seu próximo. Eu me lembro de um senhor, nem crente era, e aí ele foi trocar o carro zero dele na loja, tá certo? Na loja lá da concessionária. E você sabe, concessionária põe o preço do seu carro aonde? Lá em cima, né? Lá em cima, só se for no fundo do baú, né? Aí, o que acontece? Ele viu o preço que a concessionária dava e falou: eu posso vender para uma outra pessoa? Falou: pode, importa só o valor. Ele foi, vendeu para uma outra pessoa que ele gostava muito, pelo preço que a concessionária ofereceria. Aí sabe o que a gente faz? A concessionária dá pouco. Eu vou ver se um irmão lá na igreja dá mais. Puxa vida, perdendo a oportunidade de ser bênção para o irmão. Perdendo a oportunidade de presentear o próximo. Já vi isso, irmãos, várias vezes. Por que você não ofereceu antes para um irmão? Seja proposital. Deuteronômio 22, de 1 a 4, vai dizer para você: não ignore os fatos. Se o boi ou a ovelha de um israelita se extraviar e você ouvir, não ignore o fato, mas faça questão de levar o animal de volta ao dono. Por que ele está dizendo isso? Porque a gente tende a ignorar: isso não é para mim. Ele está dizendo: seja intencional, faça questão. Eu sei que o seu coração está dizendo não, mas vai lá. Ele está dizendo assim: se o seu coração tocar e você sentir-se movido para isso, é isso que está dizendo? Não. E aí continua no versículo 2: se este não morar perto de você, ou se você não conhecê-lo, leve o animal para casa e fique com ele até que o seu compatriota venha procurá-lo e você possa devolvê-lo. Então está dizendo aqui: olha, isso aí vai depreender custos. Vai ser caro, sim. Talvez você vai ter que ter um investimento, uma manutenção. Sim, vai tomar o seu tempo. Talvez você vai ter que reprogramar a sua atividade com essa questão. Talvez o dinheiro, talvez mais trabalho, etc. Sim, mas seja intencional. Faça questão. E no versículo 3, faça o mesmo com o jumento, com a capa, com qualquer coisa que você encontrar. E aí diz: achado não é roubado, achado não é seu, a Bíblia está dizendo. E aí o versículo continue: não ignore o fato. Então, se no versículo 4 você vira o jumento ou boi de um israelita caído ao caminho, não ignore, ajude. Você viu, não finja que não viu. Você está cansado, mas vai lá, ajude-o a pôr de pé. E às vezes tem coisas braçais para se fazer nessa igreja. Você viu, você pensou, mas você ignorou o fato. Por conta do seu cansaço, por conta da sua agenda, por conta das suas programações, por conta do dinheiro que você tinha. Eu lembro uma vez, tinha 14 anos, e eu vi uma vaca no brejo. Eu nunca tinha visto. Eu vi literalmente esse ditado se realizando. E aí a gente foi no sítio, tinha 14 anos. Rapaz, estava lá, os carros paravam na estrada. Ou seja, interrompia o seu percurso,
para parar e descer diante daquele sol que estava lá, naquela sujeira. Homens iam lá ajudar a tirar aquela vaca que nem eram deles, em meio a arranhões, contratempo. Não tinha celular para avisar a esposa que tinha parado no meio do caminho, né? Iam lá se expor para ajudar, mudavam os seus planos para ajudar a desatolar aquela vaca que tinha caído ali. O amor vai levar eu e você a negarmos a questão material, vai ajudar a negar o nosso cansaço, negar o nosso bolso, negar o nosso comodismo, negar a nossa preguiça. E nessa luta contra a avareza está justamente o amor de negar a si mesmo e amar o outro como Cristo amou, e mover-se na direção do outro em relação aos seus recursos. Vou repetir as ordenanças lá de Deuteronômio, que foi imperativos, que foram advertências, que não considerou o que está no seu coração. Ele diz assim: faça questão, não ignore o fato, não ignore, ajude-o. Esse é o vínculo, esse é o relacionamento dos santos. Levíticos 23, 22 diz: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades de sua lavoura. Contextualizando, olha, não rape tudo da sua lavoura, da sua conta bancária, não use tudo só com você, não rapa tudo não. E aí o versículo continua: nem ajunte espigas caídas da sua colheita, ou seja, do fruto da terra, vamos lá, do fruto do seu salário, dos recursos do seu suor, do seu rosto. Você tem que se preocupado em deixar uma reserva para ofertar ali para alguém, deixar, vamos dizer assim, umas espigas caídas para um necessitado, para a sua irmandade espiritual aqui. Essa irmandade, irmãos, essa irmandade que vai estar com você lá no céu, onde saberemos tudo um do outro. Essa irmandade, no mínimo, para deixar um pouco para a igreja, para os irmãos onde você congrega. E aí o versículo continua: deixe-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Então, deixar para o outro, para o necessitado, é algo planejado, é algo intencional, um antídoto contra a natural mesquinhez avarenta do nosso coração. Mas por quê, pastor? Por quê? E o versículo conclui quando alguém tenta contra-argumentar: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, ponto final. A cultura do cristão não explora o suor do rosto do irmão, porque tem os aproveitadores também. Eu já disse essa frase, vou repetir, que eu aprendi com um colega: canalhas envelhecem também. Não é porque tem cabelo branco que a pessoa deixou de ser. Então, Gênesis 3,19, o Senhor falou: olha, do suor do teu rosto você vai comer o pão da terra. E viver somente à espera daqueles que suam duramente para o sustento próprio é exploração, é vagabundear, é sordidez. Isso é avareza. Segundo Tessalonicenses 3, de 10 a 12 diz: nós lhes ordenamos isto, se alguém não quiser trabalhar, que não coma. É bem diferente daquele que está impedido e não poder trabalhar, é o não querer. E isso é uma coisa íntima do seu coração. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam intrometendo-se na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus que trabalhem tranquilamente e comam do seu próprio pão. Há aqueles que por vezes não dizimam, há aqueles que por vezes não ofertam, há aqueles que não gostam de generosidades, mas gostam por vezes de fazer ofertas daqui da igreja a estranhos, do suor da oferta do rosto dos outros. Então, aquela generosidade que você faz para o seu vizinho necessitado deve passar primeiro pelo seu celeiro,
pelo seu bolso, pela dispensa ali do crente. Não havendo, ótimo, venha à casa do Senhor. Já o crente avarento, ele não examina o próprio celeiro, ele nem cogita tal possibilidade, e ele faz generosidade do celeiro, certo? Do Joãozinho, que trouxe as suas coisas, da cesta básica ofertada aqui do Chiquinho, para não mexer no saldo do celeiro dele. Isso é sovinice, isso é mesquinhez, isso é avareza. E Deus, de fato, tem dado a graça a essa igreja sustentar muitos necessitados. E não tem faltado. Como não tem faltado? Mas, antes de solicitar ajuda, verifique, certo? Se naquela cesta, no celeiro de ofertas da igreja que temos aqui, se não tem gotas do suor do seu trabalho, porque deve ter, isso é ser honesto. Essa cesta tem do suor do meu rosto. Eu coloquei ali. E Deus recebe isso como oferta suave, irmãos. O cristão maduro busca assumir a responsabilidade pelo seu próprio pão. E eu vou repetir um alerta aqui. Nem toda incapacidade, certo? Financeira, ou por um aperto que a pessoa está tendo, é desleixo. Às vezes questões aí, sei lá, questão de saúde, questão de emergência financeira, desemprego, luto, ocorre. E às vezes, e nós como igreja temos que socorrer nessas questões. O cristão maduro tem em suas despesas aí o auxílio planejado, além de si mesmo. A generosidade com ofertas tem que ser rotineira. Ela tem que ser intencional em tudo, não só com os dízimos. 2 Coríntios 9:7 diz, cada um dê conforme determinou o seu coração. Determinou quer dizer o quê? Premeditado, planejado, pensou. Ou como diz aqui, toda oferta será o 0,1 centavos, não é assim? Toda vez que você pôr 1 centavo no final, vai ser uma oferta. Determinou é planejado, não é no susto. E determinação e planejamento envolve consideração. Concluindo, irmãos, o mundo não passou uma década sequer sem crise financeira. Aí às vezes vai o funcionário, poxa, tem como me dar um aumento? Aí o patrão fala, não, estamos em crise, não é assim? Ou vai vir uma crise o ano que vem? O mundo sempre viveu em crise. Então, não deposite a segurança da sua vida nos sistemas econômicos aí vigentes. Seja marxismo, seja capitalismo, ambos estão apoiados, eu repito, na ótica de Mamon, onde dinheiro, propriedades, bens, terrenos, riquezas, são tudo e consideram a causa de tudo. Mas a causa de tudo, pela palavra de Deus, começa com o coração do homem. Então, Hebreus 13, de 5 a 7 diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, uma das formas de você vencer o espírito consumista está justamente no entendimento destes versos, no contentamento pela graça do Senhor. E aí no versículo 6 ainda continua, podemos pois dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador e não, qual medo você está tendo? O Senhor não sabe o que pode acontecer, aí o verso diz, o que me podem fazer os homens? No versículo 7, lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus, que é pregada constantemente. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a fé. Olha lá no passado o que aconteceu com os nossos heróis da fé.
A palavra de Deus tem que estar presente na sua lembrança, viva na sua memória, porque ela justamente será o antídoto, o soro contra essa ganância, contra essa avareza natural do nosso coração. E Eclesiastes 5, de 10 a 11 diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca ficará satisfeito com o que ganha. Isso também é inútil. Então, insatisfação, descontentamento, o seu extrato bancário vai confessar se é pecado ou não. E se for, arrependa-se. E aí no versículo 11: com o aumento dos bens multiplicam-se os que o consomem. De que adianta tudo isso? Então, privação de viagens, alimentos preferidos, veículos aí confiáveis. Como é que devemos responder a essas questões quando nos faltam? Como sorrir quando essas coisas que é tão bom, tão gostoso, que a gente acha legal, que nos traz uma relativa tranquilidade, como é que eu devo reagir em relação a isso quando elas não ocorrem? Como recarregar as baterias nos nossos limites com tamanha crise pessoal, quando todas essas questões aí de material estão dando errado? O poder de Deus se concentra justamente no contentamento. Quando praticando bem, seja rico ou pobre, você se contenta. Em 1 Timóteo 6, 18 a 19, diz: ordene-lhes que pratiquem bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Quem? Todo mundo é mais rico que alguém. O pobre, no contexto da época, porque a gente quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem que olhar no contexto da época, para chegar à conclusão da realidade. Existe a questão do pobre hoje no nosso contexto cultural, mas naquela época, o pobre era como um andarilho, que dependia da oferta de alguém para comer naquele dia. Há algum pobre aqui, nessa circunstância? Se não, todos vocês estão classificados como ricos na palavra de Deus. Não é o rico eu sinto muito, irmãos. Eu sei que você gostaria disso, mas não é o rico do IBGE. É o pobre daquela época. E aí diz assim: ordene-lhe aos ricos, que pratiquem bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Ordene-lhes. Isso é o que, irmãos? É uma proposta? Eu estou falando de você sentir no seu coração? A Bíblia está sugerindo você ser assim? Isso tem peso de quê, irmãos? De proposta ou mandamento? Narrativa ou ordenança? Eu não sei de onde o pessoal tira outros entendimentos. Deve ser de uma outra Bíblia, eu não sei. Ou ler fora do contexto. A Bíblia tem que ser lida em toda a sua extensão. Dessa forma, aí ele diz, eles acumularão um tesouro para si mesmos. Olha aí, tem repercussão lá na eternidade. Um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. O amor ao dinheiro gera descontentamento. O amor ao dinheiro, que é a avareza, impede a generosidade, faz com que você fique ensimesmado. Então eu digo, por amor a Deus, sue pelos outros. Efésios 4, 28 diz: trabalhe, quem? Pobre, rico, ambos, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o quê? O que, irmãos? Para comprar o carro novo, é isso? Para pagar a casa própria? Não? A ideia que Deus, o estímulo, vamos usar a palavra que o pessoal, você tem que ter uma certa ganância, tá bom? A ganância que está estimulando aí é o seguinte: queira mais para ter mais para dividir. Senhor, eu preciso ajudar mais pessoas, prospere-me. Eu queria ajudar com mais percentual do meu salário, prospere-me, Senhor. Com quem está atravessando um período de necessidade. Períodos de necessidade ocorrem com todos. Com todos, irmãos. Conversando essa semana, falando com uma pessoa que assistência social da cidade,
quando uma pessoa está passando por necessidade, vai olhar a casa da pessoa, né? E às vezes a casa da pessoa é o quê? Grande, né? Aí a pessoa respondeu rapidamente: até parece que eu vou comer parede só porque a minha casa está grande. Então tem gente do Alphaville que está passando necessidade. A casa grande não traz comida para você. E você tem que repartir. O poder de Deus de conceder contentamento diante das necessidades, você nota em Filipenses 4, de 11 a 13. Diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo. Então até Paulo teve que aprender, e nós também, de viver contente em toda e qualquer situação. Até o próprio Paulo teve que aprender e desenvolver o espírito de contentamento. E ele continua: seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito ou passando necessidade. Por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo: o meu contentamento está no Senhor, não no que eu como, nem se eu como, se eu tenho muito ou não tenho nada. Então, insatisfação e descontentamento é justamente um pecado socialmente aceito, comum, por vezes até mesmo ignorado em muitas igrejas, mas é pecado. E se você se identificou dentro disso, arrependa-se. Para o cristão, irmãos, a vida realmente não é curta, porque temos uma eternidade por vir, um descanso no céu, ao lado de Jesus. Então seja intencional. Agora, não, pastor, eu não tenho Jesus. Então, se você conseguiu enxergar um pouco da sua pecaminosidade a respeito do que eu disse, arrependa-se dessa natureza e deixe Jesus ser o Senhor da sua vida, porque Ele vai te guiar nesse conhecimento e muito mais além da eternidade. Não, eu sou crente, pastor. Tá bom, então Lucas 12, 15. Então ele diz: cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida do homem não consiste na quantidade de seus bens. Isso é nada. Bens para Deus é zero após a vírgula. E que a cultura dessa igreja seja justamente a obediência e a generosidade. Uma cultura não somente de receber ofertas, uma cultura de, estou pronto para receber presente, brindezinhos, vantagens, mas uma cultura que a Manaim venha justamente daquela de doar e fazer-se doar uns aos outros. Onde o contentamento do cristão seja justamente na generosidade de repartir. Uau, Deus tem me abençoado tanto que eu tenho abençoado os outros. Não é o valor recebido, mas o tanto distribuído. Amém, irmãos? Concluindo, até aqui a palavra. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Olha aí, curva a sua cabeça, vê se você foi enquadrado dentro de algumas dessas palavras que a palavra de Deus nos apresentou. Se você foi, irmãos, há tempo, arrependa-se, confesse, só se arrependa. Senhor, eu tenho visto isso no meu coração, eu tenho esperado a minha natureza, eu tenho realmente esperado o mover do meu coração, mas eu entendi que a Tua palavra nos ordena a ser desta forma. Deus, eu tenho tido descontentamentos com as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Tenho colocado a minha esperança e segurança no saldo bancário. Tenho colocado a minha segurança e a esperança, certo, no vermelho da minha conta. E tenho me esquecido que o Senhor é o meu ajudador. Diz que estará sempre presente conosco. Pense nisso, considere essas questões. Salmo 119, 36, o salmista orou assim: Senhor, inclina o meu coração para os teus testemunhos e não para a ganância. Ele já sabia disso. Senhor, que venhamos ser uma igreja que inclina o coração para a tua palavra, para a obediência da tua palavra, para a realização da tua palavra. Que haja intencionalidade na generosidade. Que haja, Senhor, desejo de crescer para distribuir, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, em Eclesiastes 5, 18, 20 diz assim:
Quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua porção e ser feliz no seu trabalho, isso é um presente de Deus. Então entenda como presente. E ele continua: raramente essa pessoa pensará na brevidade da sua vida, porque Deus a mantém ocupada com a alegria do coração. Então é legítimo você se alegrar com o que Deus tem lhe abençoado. E seja feliz, e seja alegre, e se ocupe com a alegria que Deus tem dado. Amém? Que o amor de Deus, que de antemão já nos preparou riquezas no céu, muito maiores do que essa terra pode nos oferecer, que a graça de Jesus, que nos abriu o caminho para essa rica esperança, esse reino dos céus, e que a comunhão do Espírito Santo, o Consolador, o companheiro, o ajudador, aquele que nos capacita a memória contra toda a avareza, seja conosco hoje e para sempre. Vão na paz, irmãos, que Deus abençoe. Amém?